Boa tarde, irmã Nanine. Boa, Como é que tá? boa Como é que tarde, tá? pastor. Boa tarde. Tudo bem, Que graças a Deus. maravilha, né? Nós já aqui de Amém. novo juntos, Amém. falando, né, sobre alguma coisa que a gente aprendemos ontem na live. E a nossa, a nosso, hoje onde eu estava falando que no começo eu fiquei meio embaralhado, porque quando se trata de uma coisa espiritual, a gente tem que pedir ao Senhor um discernimento, né? Eu Uhum. comecei meio tímido, meio acanhado, mas, mas no final, com desenvoltura, né, da live, eu fui me soltando, eu fui sentindo a presença do Senhor. É, Amém. que a irmã achou ontem desse tema? Que a irmã pode transmitir, falar para a gente um pouquinho da palavra? O tema é um tema sempre muito importante para a igreja, né? Fiquei muito feliz com o convite do irmão, né? Porque os dons espirituais, como a gente falou lá ontem, né? Na nossa live, os dons espirituais são urgentes para a igreja, né? E são sempre atuais. Não existe essa coisa de que dons espirituais são coisa do passado, que agora a igreja, né, da atualidade não pode ter esses dons, né, no serviço, né, da vida eclesiástica, né, isso de verdade não existe, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? E como palavra de Deus, a gente sabe que os dons espirituais foram para aquele tempo e ainda são para esse tempo, né, pastor? É E ontem eu me verdade. senti muita vontade com o irmão, né? No início a gente ficou assim, né? Acho que ficou mais meio preocupado mesmo, porque é um tema muito importante, né, irmão? É um tema que realmente gera muita discussão, porque infelizmente muitas pessoas utilizam, né, os dons de uma maneira errada, né? E outras nem sequer utilizam os dons, né? Acham que estão usando os dons, né, dentro da obra de Deus, mas não estão, né? Infelizmente, a gente sabe, né, que também isso acontece, que a gente falou ontem, que é o engano, né? Infelizmente, muitas É, vidas vão sendo enganadas e a gente sofre, né, por isso, né? Porque é verdade. a igreja do Senhor, ela é santa, pura e imaculada. E muitas vezes esses ventos trazem confusão, né? Mas eu fiquei muito à vontade com o irmão, porque o irmão é um homem de Deus, né? Um homem sério, que tem sido levantado nesses dias, né? Como um obreiro mesmo, para alcançar vidas, né? Para ir, né? Como a Bíblia fala lá mesmo, né? Para a gente sair, né? A gente não pode ficar preso, né, dentro de quatro paredes, né? Seja essas quatro paredes nossa casa, seja um chamado templo, né? Porque o templo somos nós, né? Tanto que a pandemia está aí mostrando para a gente exatamente isso, né? Eu, com tudo É dentro da minha verdade. casa, pastor, sem problema nenhum, com tudo na minha casa, com tudo. Claro que é muito bom estar com os irmãos em comunhão, né? Estar junto é sempre muito bom. Mas quando a gente não pode, a gente não vai passar mal por causa disso, porque a igreja somos nós, É né? verdade. E a Bíblia fala o quê? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? O Espírito Santo de Deus não se limita à parede, né? O Espírito Santo de Deus vai em qualquer lugar, né? Ele vai para qualquer lugar, qualquer tempo, né? Seja a que língua for, seja, né, que etnia for, que povo for, o Espírito Santo de Deus usa a gente, né, para falar. Então, assim, é muito bom falar dos dons. Gostei muito desse momento, foi um momento muito rico, viu, irmão? Um momento muito rico, um momento muito importante, né? E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus essa oportunidade e esse grande privilégio de poder, né, estar com o irmão, né, para um momento tão bonito. Irmão, eu vou perguntar uma coisa, não está no tema. Está no tema, mas não está no tema. Vou perguntar Sim. uma coisa que a gente, no dia primórdio, que a gente, é uma coisa que a gente analisa a igreja, como a irmã falou, igreja atual e a igreja passada, ela não muda, ela é uma só. E o que a gente analisa hoje é as cabeças, os que estão dirigindo a obra de Deus.
o que a irmã, infiltrando aqui, a Bíblia fala sobre a administração dos dons, dom de Uhum, exortar. uhum, Quando fala-se em exortar, fala-se corrigir a igreja. uhum. É, o que tem acontecido hoje, nós vemos que a igreja ela não tem tido muita. Existe a disciplina de Deus e a disciplina humana, quer dizer, do pastor e da igreja. O que a irmã tem visto nesse lado aí? É uma pergunta pessoal, não dá dentro do tema. Como a irmã tem visto isso É, eu hoje, tenho, nessa. eu tenho visto que é o que o irmão falou, né? Deus é quem guia a sua igreja, né? Só que ele usa homens para fazer isso. Ele usa a gente, Certo, né? Com as nossas qualidades e também com os nossos defeitos. Então, o líder ele tem que ter muito cuidado em perceber quando é que Deus que está realmente corrigindo e exortando e quando é a carne dele que está querendo fazer isso, né? certo. Ou querendo agir de uma forma que não é aquilo que Deus quer, né? A vontade de Deus está sempre muito bem clara e explícita na Bíblia, né? A vontade de Deus É está clara ali verdade. na palavra, né? E ele nos dá também um discernimento espiritual para a gente poder perceber o que é da vontade dele, né, e o que não é. A grande questão é que hoje a gente vê uma liderança que não está escutando a voz de Deus, né? Não está preocupada em escutar a voz de Deus, está preocupada com outras coisas, né? Está preocupada muitas vezes em seguir, né, conselho de livro, do último livro que leu, ou do último pregador que ouviu, mas a voz de Deus, e para a gente ouvir a voz de Deus é preciso o quê, pastor? É preciso tempo de jejum, de oração, de busca espiritual, né? São as disciplinas Certo. que estão lá na Bíblia. A gente vê que toda a história, né, do povo de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, o próprio Jesus era Deus, não era, pastor? Ele era o Filho de É, Deus e era Deus, né, na Trindade, que é o mistério da Trindade. Mas é, Jesus, quando esteve aqui na Terra, o que ele fazia? Volta e meia ele fazia o quê? Ele se retirava para orar, né? Ele certo. subia um monte, orava, ficava ali em meditação, em reflexão, né? Ele foi para o deserto, ficou um tempo lá no deserto, logo depois do batismo, para se preparar para o ministério. Hoje em dia, a gente vê uma correria, é a gente correndo de um lado para outro, é a liderança correndo de um lado para outro. E, sinceramente, eu fico perguntando que tempo que esses homens têm, às vezes, para orar, para tirar né, reservar um espaço com Deus, um momento com Deus para buscar, para pedir uma orientação ao Senhor. Né? Infelizmente, a gente às vezes percebe que não tem esse tempo. Né? É, E é o que o pastor falou. Né? Aí, em vez de ser o Espírito de Deus falando e a voz de Deus, acaba sendo a voz humana, né? A minha vontade, o que eu acho, o que eu penso, que pode muitas vezes dar certo, mas a maioria das vezes não dá, né? Porque a igreja não é é verdade. guiada pelo que eu penso, pelo que eu acho. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito do Senhor. E para ouvir o Espírito, tem que ser sensível a ele, né? Tem que entender a voz do Espírito. O pastor falou ontem, eu lembro bem assim, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, não é isso? A ovelha É, reconhece quando o pastor está chamando. O Espírito de Deus nos chama, mas se a gente não está ligado, a gente não vai reconhecer a voz do Espírito. A gente é, não está atento, né? Enfim, a gente precisa estar atento para reconhecer essa voz quando o Espírito Santo de Deus está falando. E o Espírito Santo de é, Deus quer se relacionar conosco. Né? Deus isso. sempre buscou se relacionar com o homem. Desde lá do Éden, quando né, o homem pecou e a mulher pecaram, né, os dois pecaram, que foi quebrada essa comunhão. Tudo que a gente tem visto na palavra de Deus é Deus tentando né, restabelecer a comunhão do homem com ele. Tanto que Jesus veio para quê? Para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo e para que a gente tivesse acesso direto ao Pai, né? O Santo dos Santos agora, né, é acessível a todos aqueles que recebem Jesus, né? Antes era só o sacerdote, sumo sacerdote que entrava lá, né? Agora não, agora a gente entra né, no Santo dos Santos através da figura de Jesus Cristo, né? Que é o Santo dos Santos, né? Para ter acesso ao Pai. Então a gente tem que ter comunhão. A igreja hoje precisa de ter comunhão com Deus. Você convida o irmão para o churrasco na sua casa, todo mundo vem, os irmãos vêm, aquela alegria. Você convida para uma reunião de oração, é uma luta. É só um grupinho que vai, os mesmos irmãos,
Você vê que as pessoas assim querem festa, querem evento, querem show evangélico, mas a comunhão com o Espírito, que é um preço que a gente tem que pagar, que muitas vezes mói nossa carne, ninguém está querendo. E aí querem ouvir o Espírito Santo como? Sem oração, sem jejum, sem buscar? Aí é difícil, né? É verdade. É difícil. É verdade. Não é verdade? Porque não. Porque essa pandemia, ninguém esperava, na realidade, ninguém esperava por ela. Verdade. E a gente sabe que, assim eu analiso, eu tenho a minha visão, tenho visto, tenho falado, que a pandemia foi como um deserto para que o povo viesse entender o falar de Deus, né? Numa caminhada que a gente vê que o povo estava disperso. E ainda continua disperso, porque o problema que eu falo não é a doença que tem matado o homem, quem tem matado o homem é como diz, é o pecado. Na realidade, a pandemia é um caminho que Deus criou para que o homem viesse se arrepender. A misericórdia de Deus é tão grande que a gente sabe que a diversidade aí dos dons que nós falamos aí, justamente é para a gente saber também definir aquilo que vem de Deus e que é aquilo que não vem. Porque no Egito, a gente sabe que a morte passou no Egito. Só que a gente sabe que o Egito hoje, o mundo, ele procura, muitas das vezes, tem crente fazendo as coisas mundanas. Uma coisa mundana não é só o pecado que a gente vê. Há várias, nós podemos levar para vários sentidos. Então, a gente vê que essa pandemia, né, Deus permitiu para que o homem se arrependesse. E a igreja, a mais sacrificada hoje tem sido a igreja. Por quê? É como nós falamos, os dons é para se revelar. É para se revelar nesse momento de pandemia. É como a irmã falou, concordo, porque se fosse não só um churrasco, mas uma festa, vamos dar exemplo, um jantar, mas ninguém, se a gente falar assim, irmão, cada um pode trazer uma coisa, sempre vai ter alguém dizendo assim, não posso porque eu estou apertado, mas na realidade o que nós fazemos é para que o povo de Deus venha ter comunhão um para com os outros, um churrasco, muitas das vezes a pessoa vai, mas a oração é duas coisas que nós aprendemos nos dias passados. Meu pastor me ensinou, primeiramente, escola dominical, que é mais importante na vida, depois a doutrina e os cultos, né? Os cultos à noite, quer dizer, nós não deixamos a nossa congregação como costume que algum faz, quer dizer, porque vira um vício nós sair da congregação, a não ser com a permissão do pastor para administrar a palavra, né? Eu tenho visto que isso aí tem sido pessoas, muitas das vezes recebem o convite, a maioria eu tenho visto, uma vez eu corrigi um irmão, porque ele ia pregar numa igreja. Nós sabemos que quando a gente eu vou pregar numa igreja, eu tenho que ter uma carta aberta do pastor para que eu venha obedecer e trazer bênçãos. Se de repente Deus usar lá nessa palavra, nos dons, a gente muitas das vezes, o pastor realmente vai chegar, não preguei, falei uma coisa que ele não gostou. Ele vai chegar para o meu pastor, tua ovelha teve lá, pregou isso eu não gostei. Quer dizer, vai gerar uma disciplina. Quando o pastor está ciente, ele sabe que muitas das vezes a gente vai pregar, a gente prega com sabedoria, moderação, porque a gente sabe que muitas das vezes a reunião que nós vamos, existe pessoas não crentes, pessoas que ainda estão precisando de um tratamento espiritual. Então, ontem eu fiquei analisando a que a irmã falou ontem, eu achei muito bom, capítulo 1, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmão, que seja ignorante. Quer dizer, ignorar, como a irmã colocou ontem, né?
ignorar não é só ignorar, ignorar em vários sentidos da palavra. Quer dizer, o que a irmã vê nesse tudo aí que a gente está batendo um papo? O que a irmã Sim. acha, vê nesse sentido? Primeiro, o irmão falou lá atrás sobre a questão da pandemia, né? O que eu penso Isso, desse momento, né? isso, Todos os momentos que a humanidade passa, eu creio sempre assim, sabe, irmão? Deus permite, né? Muitas vezes, eu não creio que seja a vontade do Senhor que esse monte de gente morra, não creio. Né? isso, também não. É uma permissão, obviamente, porque tudo, né, está debaixo da permissão de Deus, porque Ele é soberano, né? Agora, Ele está querendo nos ensinar algo. A gente pode tirar algumas lições, né? E eu acho que uma lição que precisa ficar entre o povo de Deus, que é muito importante, vou falar algumas assim que eu vejo assim agora, né? Que o irmão me perguntou. Mas a que eu acho assim mais importante nesse momento é a gente entender a nossa função no corpo. Quer dizer, se eu sei que tem um irmão que está passando necessidade nesse momento porque desempregou, porque é um momento que tem gerado desemprego, então, se eu tenho essa condição de ajudar, eu tenho que ir ao socorro do irmão, porque isso é vida da igreja, Isso, né? Então, primeira coisa, né? Os bens que eu tenho, mais do que nunca, né? A gente tem que entender que os bens que a gente tem nesse momento são para serem repartidos, né? Como a Igreja de Jerusalém, no momento ela passou necessidade lá atrás, né? E aqui que foi feito? Foi feita uma mobilização para as outras igrejas ali enviarem mantimentos, porque Jerusalém passou por uma grande fome, né? Então, é um momento realmente para a gente trazer para perto, né, as pessoas. Então, a primeira coisa que eu vejo. Segundo, né, se a gente não poderia estar em culto, entre aspas, né? Porque o estado de culto é um estado constante. A gente não cultua Deus quando vai para o lugar. A nossa vida tem que ser um culto. Não adianta lá dentro da igreja, né? Entre aspas, dentro da igreja, eu ser uma coisa e fora ser outra, né? A igreja é do Senhor, então eu sou igreja. Então, onde quer que eu for, eu preciso viver como igreja, né? E preciso estar como igreja. Isso é muito importante. Outra questão que esse momento também de pandemia trouxe a nós, né? Uma consciência de que a gente precisa entender que a humanidade não está sozinha. Nós temos, né, a obrigação de olharmos para o lado e vermos, né, que a criatura, a criação de Deus, toda a criação de Deus, né, geme, né, aguardando da expectativa da manifestação dos filhos dele. Então, a natureza geme, né, toda a natureza geme, os seres humanos gemem, os animais gemem, né, todos nós estamos nessa expectativa, né, dessa manifestação da glória de Deus. E tudo que a gente faz, que é pecado, como o irmão falou, tem colaborado até mesmo para o surgimento dessas doenças, né, que a gente nem entende, né, como elas surgem. Né? A ciência explica, a gente, enfim, se indaga, né, se pergunta, mas como o irmão falou, né, muito disso é fruto do pecado, né, do pecado que nos assalta, né, e que chega, né, e vem, e muitas vezes toma esse espaço aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Depois o irmão falou também, além da questão da pandemia, né, o irmão foi colocando, né, as questões que nós conversamos ontem, o irmão citou o versículo 1 de 1 aos Coríntios, capítulo 12, que fala que a gente não deve ser ignorante quanto aos dons espirituais, né? E os sentidos que eu vejo nisso, irmão, são também sentidos muito variados. Ignorar algo é não conhecer. Então, a gente tem que conhecer os dons, né? A gente precisa experimentar, conhecer os dons, ter essa experiência. Ignorantes também pode ter o sentido de não dar crédito, né? De simplesmente saber que existe e simplesmente dizer, não quero. Não, a Bíblia fala que os dons têm que ser buscados, não podem ser ignorados na igreja. Nós temos que buscar esses dons, né? Buscar com zelo, como diz lá no versículo 31, no final do capítulo, buscar com cuidado, com zelo, com atenção, né? Observando, enfim, mas precisamos buscar. Nós não podemos deixar de buscar, porque um dia alguém exerceu isso de uma forma errada, de uma forma equivocada, né? Então, isso aí é muito importante que a gente guarde isso.
viu? Muito importante. Amém. E concordo, né, com o irmão. A gente tem que pedir a Deus esse discernimento, sempre, a respeito, né, dos dons, principalmente para esse tempo, né, irmão? Também finalizou a palavra dizendo isso, né? Que nesse tempo que nós estamos vivendo, os dons são muito importantes. São, sim, né? Sobretudo nesse tempo, porque os dons ajudam a gente a discernir, a perceber, né? O Espírito Santo nos sensibiliza, né, quanto a essas questões, né? E a gente precisa, sim, precisa muito de que os dons sejam hoje uma ferramenta usada no meio do povo de Deus de forma adequada, sem ferir o que está lá nas Escrituras, né? Amém. Nós estamos aqui também com a irmã Nini, com participação do pastor Ricardo Martins, Pastor que está aqui Ricardo, conosco. prazer. Boa prazer, tarde, meu irmão. Amém. Prazer de aí? estar aqui, viu? Amém. Bacana, bacana. Eu estava acompanhando aqui o tema e fiz uma observação do nosso irmão Jean e ele disse para mim, vai participar também, dar uma palavrinha conjuntamente com o bispo. Amém. Quero dizer que tenho grande consideração pelo nosso amado bispo Ocimar, homem de Deus, homem Amém. que gosta de seriedade com as coisas do Senhor Jesus, né? Que é o principal. Verdade. Homem que tem guardado a sã doutrina e as raízes do cristianismo verdadeiro, né? Amém. É um tema muito bacana, né? Quando nós falamos de dons espirituais, a própria Bíblia, ela nos ensina, lá, começando aqui, eu vou só explanar alguns versículos, amém, irmãos? E já vou entregar aquilo que Deus colocar no meu coração aqui. Amém. A Bíblia diz assim, ó, lá no livro de Evangelho São Marcos, capítulo 16. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que bacana, né? Isso foi palavra do próprio Senhor Jesus. E quando nós aceitássemos Ele, mas eu digo não somente aceitar por boca, ou até mesmo ser somente ouvinte da palavra de Deus, né? Mas aceitar de fato e de verdade, tomando a nossa cruz, indo após Ele, da forma que Ele merece ser servido, que os sinais iam seguir os irmãos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos que ter a convicção e a certeza dos sinais que nos seguem. Paulo, além de nos ensinar que nós seríamos dotados com dons espirituais, nós também temos o direito de buscarmos armas da luz, armas celestiais. Tanto que ele nos ensina que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. E se nós formos entender acerca das armas espirituais que Jesus e que o Espírito Santo de Deus deixa para nós concluir a obra dele aqui na terra, isso é um fato real. O falar em línguas estranhas, a interpretação das línguas estranhas, o dom da revelação, o dom da profecia, que é um dos dons mais excelentes, na minha opinião. O próprio apóstolo Paulo, ele declarou, irmãos, prefiro eu falar 5 palavras na igreja, no meu próprio entendimento, na minha própria língua, do que 300.000 palavras em línguas estranhas, que só vai edificar minha alma e o meu espírito. E os dons espirituais, eles capacitam os servos de Deus para convencer as pessoas da grandiosidade de Deus. Esse tem que ser o nosso primeiro fundamento. Aquilo são ferramentas, os dons são ferramentas
que o Espírito Santo de Deus ele nos empresta para glorificar o nome de Deus e para o crescimento do corpo da Igreja de Jesus Cristo. E um fato muito interessante que eu ouvi a nossa amada irmã Naine falando aqui, que temos que ter o quê? Nós temos que ter entendimento, discernimento espiritual. Nós não podemos fazer a obra de Deus como crianças, porque quando éramos crianças na fé, nós até perdíamos o controle. Mas hoje nós temos a sabedoria, através das nossas orações, dos nossos jejuns e da santificação que nós buscamos, através do poder da palavra e da oração, que o espírito do profeta ele está sujeito ao profeta. Eu não tenho desculpa dentro de um culto que tem que haver uma ordem e decência. Eu não tenho desculpa de sair pulando e rodopiando só porque eu quero. O meu espírito, a minha carne, ela é sujeita ao meu espírito. Amém. Lógico que quando o poder de Deus quer usar um vaso para falar ou para profetizar, aí é outros 500, que isso pode acontecer também. Nós podemos até termos um arrebatamento do sentido de sermos guiados de um lugar para o outro pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele próprio abre a nossa boca e entrega a profecia, que é aquela profecia que arde o coração do ouvinte, que converte o coração do ouvinte, das pessoas que estão ouvindo aquela palavra inspirada, que você vê que é o próprio dom manifestado através dos vasos de Jesus Cristo. Amém. E é dessa forma que nós temos que fazer. E eu vi a minha irmã aqui também mencionando algo muito importante nessa pandemia. E Deus me levou a uma passagem aonde, prestem bastante atenção, Atos capítulo 4, do versículo 35 e em diante. Que bacana. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. E os apóstolos gradavam grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Irmãos, e foi nessa pandemia. Deus, com essa pandemia, ele levantou uma nação forte novamente. Uma nação que, mesmo na pandemia, estava fazendo visitas, estava orando, jejuando, lendo a palavra, descendo nas madrugadas, nas matas, nos montes, para buscar a presença de Deus. E ele, infelizmente ou felizmente, ele mostrou a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque irmã, olha que bacana. Quantos membros que nós conseguimos ver com os olhos sendo disciplinados com a igreja fechada? Sim. Para raciocinar disso, Osmar. Quantas pessoas que foram disciplinadas com a igreja fechada, irmãos? Isso é de entristecer o coração de Deus. Mas é uma realidade. Pastor Ricardo estava falando, né? Eu só vou me despedir agora, nesse momento, eu vou precisar sair, viu, pastor? Mas o que o irmão está falando é de Deus, é verdade, é isso mesmo, né? A gente realmente teve uma oportunidade de Deus durante essa... estar, né, passando por essa oportunidade de ser mais igreja ainda do que a gente já é. Né? Amando, acolhendo, atendendo ao necessitado, orando pelas pessoas que precisam de oração, indo, né, abençoar os enfermos, tomando os cuidados, as precauções, mas, enfim, né, sendo igreja. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu vou precisar me retirar agora por causa de compromissos de família, mas, assim, agradecer e gostaria de estreitar os laços aí com os irmãos, viu? Porque a gente vai conhecendo cada dia mais um membro, né, da família do Senhor, isso é muito importante, viu? Um abraço, um beijo, né, para todos, que Deus nos abençoe, amém? Amém. Amém. Um Obrigado, abraço. irmã Nanine. Eu é que agradeço. Deus...
É isso aí, Vitor. Maravilha. E é muito forte, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com determinação, com devoção, com temor e tremor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, a gente temos que levar para o mundo o que a gente aprendemos, não ser ignorante, como muito estão ignorando dentro dos tempos, né? Não temos no tempo da igreja, mas nos tempos, quer dizer, em gerais, porque nós só vemos um método dos homens amante de si mesmo, buscando dinheiro, esquecendo totalmente daquilo que é ético, que é os dons, e ensinar a igreja também a ter participação dos dons, porque, como nós sabemos, quando o irmão vai ao monte, o irmão vai buscar rei novo, vai buscar, e quem vai com o irmão, certamente Deus, se a pessoa dá lugar, ele vai ser batizada com o Espírito Santo. E vem outra coisa, os dons, isso aí é uma busca, nós vivemos numa busca, a busca não para. Então é isso que nós estamos falando desde ontem. Tem gente na porta. Pode falar, Vitor. O nosso objetivo hoje é mostrar para as pessoas que os dons não foi somente ao passado. A igreja atual, ela precisa justamente os jovens, né, que buscam. Hoje em dia nós vemos muitos pastores jovens, mas a experiência, nós tivemos, eu tive o privilégio de ter pastor amadurecido, já de idade, ensinando. Quanto hoje nós temos, principalmente, pastores que precisam ser instruídos e levar a igreja também aos dons espirituais. Não é verdade? Verdade. É dessa forma mesmo. O que o irmão fala disso? Deus é maravilhoso, né? Hoje nós fizemos uma reunião aqui na nossa igreja e nós estávamos aprendendo acerca dos usos e costumes, né, que foi deixado para trás, que hoje, infelizmente, está sendo mais fácil aceitar uma pessoa dentro da igreja da forma que ela é e da forma que ela quer ser, do que mostrar para a pessoa a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, né? E isso é muito triste no nosso meio, né? E é uma realidade. A contextualização que nós estamos vivendo e o mundanismo, ele tem dominado muitas áreas, né, no nosso meio. Ele tem feito aí uma obra maligna, extraordinária na cabeça das pessoas dessa nossa nação. É raro nós vermos um irmão alinhado dentro da igreja, uma irmã com vestido longo, coque, com umas vestes decentes, né? E isso tem mudado muito. Agora, graças ao nosso Senhor e bom Salvador Jesus Cristo, os remanescentes ainda estão de pé, né? Eu creio que Deus, pela infinita graça e misericórdia, vai continuar operando os dons espirituais no meio da igreja, porque ainda tem aqueles que acreditam na doutrina da igreja primitiva, de ter uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de obediência. Hoje em dia é complicado, estamos complicados. Às vezes o meu líder aqui da nossa congregação, ele costuma até querer me usar de exemplo. Por quê? Porque ele já sabe a minha postura e a minha conduta acerca das coisas de Deus. E é muito triste, né? Muito triste mesmo. Hoje as pessoas não querem ter o básico de um estudo, de uma teologia. Eles não querem seguir a hierarquia, começar lá como cooperador, diácono, presbitério, evangelista e pastorado.
Eles já querem saltar. Principalmente os novos convertidos que têm recebido dons espirituais. Eles pensam que receberam algo, que eles são melhores que os outros, e não são. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então tem a doutrina também, até daquilo que nós recebemos da parte de Deus, né, bispo? Porque não é fácil. A gente, sobre nós aí que prega, que cura as pessoas, que ora, o Espírito Santo de Deus vai lá e ministra o dom da cura. Você põe a mão no endemoniado, o demônio é expelido. Você vai pregar, Deus te usa na revelação, na profecia, na exortação. Só nós sabemos o preço que é a ser pago. A obediência ali, ó. Tá ali, ó, com as vestes limpinhas. Você viu que polêmica que está acontecendo em São Paulo? Com essa Flor de Lis? Você viu que vergonha para o cristianismo? Uma mulher que começou tudo errado e Deus teve que usar uma serva nos bastidores para tentar abrir e alertar os olhos espirituais daquela mulher. E ela ainda sobe no altar, chama a mulher de profeta de Baal. E Deus deu um abatimento meio doloroso, né? Para essa alma aí se reconciliar com Deus, ela vai ter que rastejar muito nos pés de Jesus. Nós sabemos que a misericórdia dele é grande, né? Mas, infelizmente, pelo menos na lei dos homens, ela já vai ter que ser punida. E o principal, né? Ela vai ter que passar pela olaria de Deus. Pastor, é que é negócio. A primeira coisa que Deus nos dá é a oportunidade de se arrepender, né? O que foi colocado, eu vi, até o pastor colocou o vídeo dela, e o que eu sempre converso com os irmãos acerca disso, que ela, primeiramente, Deus, eu conheci ela, mas tem coisa que a gente deixa para lá. Mas a primeira coisa que ela não podia fazer, se a profeta chamou ela em particular, chamou ela, porque não era para que o povo soubesse que estava... Primeiro, Deus quis preservar a imagem dela, mas ela mesmo não se preservou a imagem. Onde ela errou, primeiramente, foi ter levado essa mensagem que foi para o público. Ela, num lado, ela glorificou o nome do Senhor, porque ela não ouviu, ainda, como diz o mundo aí, chacoalhou a profeta, mas a Bíblia diz o que nós aprendemos? Que os humilhados serão exaltados. Verdade. Então, quer dizer, Deus, na sua misericórdia, exaltou a profeta e abateve ela na sua, né? Então, ela foi totalmente contra antiética. Ela foi antiética, né? Contra a Bíblia. Ela julgou o profeta e não julgou a profecia, para saber se era de Deus ou não, né? É verdade. Então, o que nós... É a mesma coisa que nós estamos falando aqui hoje, da palavra, dos dons espirituais. Sim. Paulo dizendo, não quero que seja ignorante, não ignore. Mas ela ignorou essa. Tempo vivo aí. Né? Então, quer dizer, o que eu penso nela hoje, ela tem que se retratar com o povo. Ela tem que voltar... Quando a Bíblia diz assim, lembra de onde caíste e pratica a primeira obra. Ainda há uma oportunidade, porque ela não tocou na profeta, ela tocou no Espírito Santo. Quer dizer, que Deus falou que Deus ia tocar no calcanhar de Aquiles dela, que era a família dela. Então, nós, falando da palavra, não falando do Deus tem misericórdia dela, sim. Nós estamos aqui, né? Nós estamos falando do ato da infelicidade que ela fez. Ela foi infeliz. Infelizmente, ela foi infeliz. Tocou em coisas, Deus... A Bíblia diz que Deus falou que Davi, quando Davi pecou?
que Oxi. quando ele cometeu, né, cometeu homicídio, cometeu um adultério, a casa de Davi, ela não ficou fora da cobrança de Deus, ela ficou dentro da cobrança, que houve o quê? O A estupro minha dentro da casa de espada Davi. não se apartará do teu reinado, disse Então, o Senhor dos Exércitos para Davi. então é o que está acontecendo com Mas ela, é porque a verdade. espada Então, quer dizer, o que nós hoje queremos deixar para os irmãos, o povo de Deus, que quando Deus usar um profeta, não venha julgar, não venha falar contra o profeta, mas julgar, sim. Ah, porque o profeta está errado porque envergonhou. Deus sabe até onde Deus leva um profeta, né? Eu falei aqui ontem sobre se o pastor recorda, o profeta velho, do Ixi, profeta, né? Foi uma palavra que eu essa falei velha que é complicada. é uma complicação, porque o profeta novo, Deus mandou ele ir na cidade e não comer e nem beber, e nem voltar pelo mesmo caminho. Quer dizer, o filho do profeta velho soube e foi bater no ouvido do profeta. Então, hoje em dia, nós vemos esse tipo de profeta velho. Quer dizer, a Cuidado, nossa ciência... o profeta velho faz o novo se desviar. Isso. É Então, quantos verdade. estão fazendo isso acontecer, né? Quantos profetas estão se desviando por não ouvir a verdade? Não são os profetas, porque... Verdade. Pode falar, pastor. Deixa eu ler um tema aqui que você encontra, ó. Tá lá em Deuteronômio, capítulo 18. Eu vou ler do versículo 18 para ter um entendimento melhor, tá bom? Deuteronômio, capítulo 18. Aqui vai dar um ensinamento, bispo, lá no Velho Testamento, olha que maravilha, sobre o dom da profecia. É um dos maiores ensinamentos, na minha opinião, que faz uma conjectura com os ensinamentos do apóstolo Paulo e com os ensinamentos do próprio Cristo. Por quê? Além deste versículo 18 apontar a Cristo Jesus, vai apontar também os outros profetas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Olha o que diz aqui, ó. Ele suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ó, olha a gravidade de nós não ouvirmos a palavra de um profeta quando é de Deus. Deus, ele diz que ele vai requerer da pessoa que não deu ouvido. Porém, no versículo 20, porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha a gravidade de profetizar a carne. A pessoa pode até morrer. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. É forte, não é, bispo? Aqui, praticamente, Deus usou Moisés para escrever a orientação de como que nós vamos lidar com as profecias e com os profetas. E aqui está bem explicado. Vamos fazer uma suposição. Deus levanta um profeta, ele fala comigo. Se aquela palavra não se cumprir, aquela pessoa, ela falou porque ela tem no seu coração soberba. Ela não está falando aquilo que Deus,
está transmitindo no coração dela. Porque a profecia não se cumpre. Pode passar anos e anos e anos e ela não vai se cumprir. A Bíblia me orienta a não ter temor daquele profeta. Mas quando Deus levanta um profeta que ele profetiza, isso eu costumo dizer da forma que eu aprendi pelos meus pais na fé. A palavra, quando sai da boca de um profeta com unção, com a direção do Espírito Santo de Deus, ela arde o nosso coração. Ela testifica no nosso coração que é Deus que está falando conosco. Porque nós tivemos o privilégio de ter um encontro com Deus e discernir a voz de Deus e também discernir a voz do inimigo. Isso é bíblico. Só que as pessoas de hoje em dia não querem pagar o preço, não querem orar, não querem jejuar. E quando eu falo de orar, eu costumo ensinar para as pessoas que pedem a minha opinião que em uma oração, ela é uma via de duas mãos. Ela vai e volta. Às vezes a pessoa volta, ele olha 10 minutos e já quer uma resposta de Deus. Não. Ela não tem coragem de perder mais 10 minutos em silêncio para ver se o Espírito Santo de Deus fala com a alma dela. Então aí acontece o quê? As pessoas vão fazendo as coisas sem direção, sem ordem, sem decência e acabam se tornando pessoas ignorantes na fé. Amém, é verdade. Pastor, a gente tem aqui essa palavra que me lembrou do profeta velho, né? Que o profeta velho estava nesse artigo aqui, da palavra que o pastor leu. Verdade. Ele profetizou mentira. Mentira enganou o povo. E me lembro que quando Deus falou para o profeta Aia, né? Sobre a mulher, sobre o filho, que os profetas falou para Aia, né? Falou para o rei que o filho dele ia morrer, e ele não acreditou que o filho do rei ia viver, e o profeta Aías colocou, não, Deus falou que ele vai morrer. Então, lembramos de que ouvir a voz do profeta verdadeiro, que é a boca de Deus, e nós sabemos que tudo que nós colocamos diante do homem é para que o homem venha ter aprendizado, tirar um momento com Deus, porque nós pagamos um preço alto, porque nós não paramos. O pastor sai de manhã para trabalhar, à tarde tem os seus compromissos, à noite tem os seus compromissos espirituais, e a gente não vivemos, na realidade, nós não vivemos para nós vivemos para o povo, para a igreja, e por isso nós somos o quê? Perseguidos, porque nem todo aprendemos que o profeta ele não tem honra na sua pátria. Então, quer dizer, que nós não buscamos honra do homem, buscamos a honra que vem do Senhor. Então, quer dizer, essa palavra dos dons vem só relatar uma coisa, confirmar uma coisa, que a igreja, nos dias atuais, ela tem que buscar a essência, como o pastor leu lá em Marcos 16. Os sinais seguirão a que crê. Porque não adianta a pessoa seguir e não crer. Né? Até mesmo com a cega do batismo nas águas, a pessoa tem que crer que ele é salvo, senão não pode, senão ele não pode, né? Se batizar em nada que venha com a cura, tem que crer, tudo é questão de você crer. Amém? Pastor, foi um prazer. Foi um prazer. Estar aí com o senhor. Um prazer. Iluminada. Amém. Obrigado, pastor. Mas o pastor também é. Nós buscamos ser, né, pastor? Né? Sol, escolhi para ser escolhido. Nós pagamos um preço para isso, né? Nós pagamos um preço, somos perseguidos, e às vezes nem sabemos, somos caluniados, somos vendidos, nem os irmãos de José, mas uma coisa nós estamos, diga para eles que nós estamos de pé,
né? É Então, verdade. quero agradecer a sua participação. Amém, Nós muito vamos obrigado. sair com outras lives e agradecendo a irmã. Hoje o irmão conheceu a nossa irmã Nanine, né? Então, esse é o Maravilha. projeto nosso. E semana que vem nós temos outro pregador, outro vai ser Ô, uma glória. palestra também. Então, quer dizer, Amém. Louvado nós seja o estamos nome do aqui. Senhor. Então, continua orando, continua buscando, que hoje nós não era nem para a gente fazer o que a gente está fazendo, porque hoje tem dia de corrido. Mas a gente tipo, vamos fazer porque muitas pessoas estão em casa para ouvir. Então, quer dizer, é um cumprimento do de ontem. Então, quero agradecer o pastor, agradecer aí a sua participação, da irmã Nanine também, né, que sabemos que tudo nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Amém. Orei por mim, eu oro pelo pastor, e aquele pedido de oração que o pastor colocou no grupo, nós estamos orando, né? E estamos aí. Então, pastor, que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje o nosso culto começa cedo e a gente tem que nos preparar para essa batalha. Tá certo, Então, quero agradecer e nós vamos estar aí para fazer outra live junto aí. Tá bom, pastor? Deus abençoe que também Deus a vida abençoe. do Senhor. Então, vamos orar em agradecer Vamos a Deus, orar. pastor? Amém. Vamos. Soberano Deus e eterno Pai, pelo poder santíssimo do nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Sim, Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus. Nós te louvamos, meu Pai, por essa transmissão ao qual foi feita, Senhor. Que os teus filhos e os teus servos, meu Deus e meu Pai, ao qual poderão aqui aprender um pouquinho com o teu Espírito, Senhor, possam crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Papai querido, papai amado, que o Senhor possa iluminar cada vez mais o coração do nosso amado Bispo Simar, dando a ele sempre a tua direção, meu Pai, porque ele tem uma responsabilidade, meu Senhor. Ele foi incumbido por ti, Deus, de colocar pessoas, Senhor, dentro do teu reino. Papai querido, papai amado, abençoa agora a vida do meu irmão. Abençoa o ministério ao qual o Senhor confiou sobre a vida dele. O Assembleia de Deus Ministério de Betesda, lá no Rio de Janeiro. Que o Senhor possa transformar, Senhor, esta igreja numa igreja de fogo, fervorosa, meu Pai. Para que através deste trabalho, almas venham a ser ganhadas para ti, meu Deus. Papai querido, papai amado, tudo isso que nós te pedimos, nós já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Graças a Deus. Convido os nossos irmãos que estavam ouvindo a live, para qualquer coisinha, conselho, uma palavra, tá aí o nosso pastor Ricardo, nossa irmã Nanine, e nós estamos aqui para atender vocês. Precisar nós vamos estar atendendo você. Pastor, obrigado. Que Deus abençoe, que a paz, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Até a próxima.